Então, continuando aqui. Não é possível eu analisar individualmente o átomo, tá? Então, como eu não consigo avaliar, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que criar um modelo. Então, um modelo que nós chamamos de modelo atômico, tá? Existem várias definições de modelo, né? Aqui eu vou dizer para vocês duas definições que eu acho interessantes e que ajudam nós aqui no nosso propósito. A primeira seria a definição de que um modelo, ele seria uma representação da realidade. O que significa isso? Não é a realidade, é só uma representação. E em segundo, um modelo, né, ele é uma forma simplificada de demonstrar um sistema complexo, mas que possibilite eu avaliar o que eu desejo, tá? Ah, prof, complicou um pouco. Então, eu vou explicar para vocês utilizando uma analogia também, que é uma analogia de uma casa, tá? Então, imaginem lá. Eu tenho uma casa. Aqui está a casa já feita. Então, essa é a realidade que eu tenho, tá? A casa construída. Mas vejam só, eu vou pegar e vou construir toda a casa, né? Antes, por exemplo, de ver com quem gostaria lá de construir, né? Digamos que sejam vocês, né? Antes de vocês saberem como que essa casa vai ficar, eu construo para depois eu dizer assim, não, olha, não era aqui, arquiteto, que eu queria esse quarto, eu queria em outro lugar, ou eu queria que a cozinha fosse maior, enfim. Não, o que que a gente faz? Nós fazemos os projetos, né? Ou seja, o projeto é o que nós chamamos de modelo, tá? Que é uma representação da minha realidade, né? Então, vejam, a gente tinha a casa lá no real, mas ao invés de eu, né, pegar já e fazer a casa, eu faço inicialmente um projetinho, um modelo de como vai ficar aquela casa. Bom, aí eu tenho esse projeto inicial. O que que esse projeto ele me permite? Olha só, eu consigo ver quais são, por exemplo, né, os cômodos que tem essa casa, consigo ver mais ou menos o tamanho deles, né, consigo ver o que móveis mais ou menos estariam, qual que é a distribuição disso e tudo mais, né? Então, esse modelo, ele serve para qual propósito? O propósito de eu ver os tamanhos, né, e ver que cômodos tem e mais ou menos como que vai ficar por dentro a casa. Esse é o propósito que atinge este modelo aqui. Mas aí eu posso dizer assim para vocês, tá? Né? Tô lá encomendando a casa, enfim, eu digo, tá, meu arquiteto, mas aonde que vai ficar a parte lá das tomadas, né? Eu queria saber onde é que eu vou botar ali né, as minhas luminárias, enfim. Aí o que que ele vai fazer? O arquiteto vai te mostrar esse outro modelo, né? Então, esse, né, seria, por exemplo, um projeto elétrico daquela mesma residência, tá? Meu Deus, né? Agora complicou. Então, vejam, a realidade que é a casa, ela tem tudo isso. Ela tem desde esses cômodos aqui todos, né, com todos esses itens que são os objetos, mas ela também tem toda essa parte elétrica, ela tem toda a parte hidráulica, né, de saneamento, enfim. Imagina, né, se o arquiteto desse para vocês uma planta que tem tudo, todos os itens que tem aquela realidade, né? Seria possível analisar alguma coisa, né? É muito difícil. Então, é por esse motivo que existem vários tipos de modelo, várias formas de representação, né? Que é a primeira definição. E a segunda que eu dei para vocês é: eu utilizo um determinado modelo, né, para representar um sistema complexo, mas eu vou utilizar aquele, né, que seja a forma mais simples de eu avaliar o que eu gostaria, né? Então, por exemplo, esse aqui me permite avaliar toda essa parte elétrica. Beleza. Se eu precisar, por exemplo, avaliar aquela questão do tamanho dos cômodos, não preciso de toda essa informação aqui. Então, o modelo mais simples que serve ao meu propósito é esse, né? Então, quando eu quero avaliar essas questões dos cômodos, pego esse modelo aqui, tá excelente. É a forma mais simples. Quero ver a parte elétrica, esse aqui é simples demais.
então não me adianta. Aí eu vou ter que ir para um sistema mais complexo, né? Uma representação, um modelo mais complexo, tá? O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Que na questão do átomo é exatamente a mesma coisa, tá? Então, o modelo que nós temos de átomo, que é o que nós vamos estudar nesse capítulo, ele é só uma representação do que o átomo é na realidade, né? Ele não é o átomo de fato, e ele também não é exatamente como o átomo se comporta na realidade. Ele está só representando, né, alguns tipos de comportamento. Então, às vezes a gente tem modelos que são mais simples e às vezes nós temos modelos que são mais complexos. Qual que a gente vai usar? Depende da finalidade. Então, às vezes, a minha finalidade é avaliar algum aspecto ali que seja bem simplesinho do átomo. Eu vou escolher o quê? Vou escolher o mais complexo? Não, né? Vou escolher aquele modelo que é o mais simples, tá? Então, esse capítulo aqui, o que a gente vai ver, né? Nós vamos entender desde a primeira ideia que nós tivemos de modelo atômico, né? De como que seria esse átomo, até porque a gente não consegue ver ele, né? Então, é tudo por ideias, inicialmente. Depois se realizou-se alguns experimentos, então a gente vai começar a ver todos esses experimentos que foram realizados e como que esse modelo foi se construindo, né? Essa ideia de como será que é esse átomo, tá? Então a gente vai passar aqui por várias representações desse átomo até chegar na mais atual, tá? Então como que foi se construindo esse conhecimento a respeito dele, tá? Aí eu tenho mais uma pergunta, né? Por exemplo, aí vocês me dizem, mas prof, né? Por que a gente já não pega e só estuda o modelo atual, né? Por que você vai explicar para nós toda essa evolução aqui do modelo, né? Por que tu já não pega e já não explica aquele lá e a gente usa aquele que é o atual, né? De novo, tá? Porque esses modelos antigos, eles, assim, não todos, mas alguns, eles têm uma certa utilidade para nós, tá? Eu vou dar um exemplo lá de ciência dos materiais, de novo, que é uma disciplina que vocês vão ter comigo, né? Então, por exemplo, quando a gente analisa lá as estruturas dentro dos materiais, tá? A gente precisa ver como que os átomos, eles estão ligados entre si, né? Então, vamos supor que aqui, vocês vão ver lá, eu estou representando, né, um metal, digamos, que tem esse tipo de estrutura. Então, os átomozinhos desse metal, eles estão ligados dessa forma aqui. Aí eu pergunto para vocês, tá? Eu precisaria utilizar em cada átomozinho desse aqui, tá? O sistema mais atual, onde eu considero todos os elétrons aqui orbitando e em órbitas distintas e que vocês vão ver que a gente nem sabe exatamente qual é a posição do elétron e tudo mais? Não, tá? Então, quando eu avalio uma estrutura lá, né, de como que os átomos estão organizados lá em ciência dos materiais, para mim, eu considerar ele somente como uma esfera rígida, que é o primeiro modelo lá de Dalton, que é o mais, assim, mais longe da realidade que existe, mas só utilizar aquele tipo de modelo para mim já é o suficiente. Por quê? Porque eu só quero saber o tamanho do átomo ali. Então, para materiais, eu utilizar aquele modelo do Dalton, que é o menos atualizado, já é o suficiente. Tá? Eu só preciso saber o tamanho que o átomo vai estar dentro ali da estrutura, tá? Então, de novo, o que eu vou utilizar? O modelo mais simples, né, que sirva para o meu propósito, tá? Não preciso utilizar aquele super complexo, não é necessário, até porque vai complicar a minha análise. Eu vou usar, né, o modelo mais simples que faça o serviço dele, tá? Aí, explicando para vocês, né? De novo, por exemplo, aqui nós temos o modelo de Bohr, né? O que o modelo de Bohr mostra para nós? Ele mostra mais ou menos o núcleo. Desculpem pelo barulho dos vizinhos. Ele mostra o núcleo, né? E como que os elétrons, eles estão distribuídos nos níveis de energia, tá? Então, de novo, não é o mais atual. Mas para nós, quando a gente precisa saber, né, por exemplo, quantos átomos eu tenho lá, quantos elétrons eu tenho na camada de valência, que é aquela camada que vai fazer as ligações químicas, né? Eu vou pegar esse modelo aqui do Bohr, mesmo ele não sendo mais atual. Mas para mim analisar isso aí, ele já é o suficiente,
tá? Agora, se eu precisar já ver a questão, vamos supor assim, de como que uma molécula tem uma certa, aqui ó, geometria molecular, aí eu já tenho que pegar os modelos um pouco mais atuais, né? Que consideram o quê? Os formatos dos orbitais, por exemplo, né? Então a gente vai ver assim que nós temos certos orbitais de energia, que é onde, né, os elétrons eles estariam ali naquela região. E é baseado, né, nesses formatos de orbitais e mais ou menos assim que nós temos, por exemplo, aqui a molécula de metano nesse formato. Então, quando eu preciso analisar geometria molecular, eu não tenho como pegar aqueles modelos mais simples, aí eu vou ter que pegar uns um pouco mais atuais, né? Aqui, inclusive, eu dou o exemplo, ó, não sei se vocês já se perguntaram alguma vez, por que a gente diz que a água é desse jeitinho aqui, né? Com essa certa angulação aqui, por exemplo, entre o oxigênio e o hidrogênio. Isso aqui a gente vai estudar, né, no capítulo Geometria Molecular, e a gente vai ver que é justamente por causa dessa questão desses orbitais que existem no oxigênio e no hidrogênio. Então, por exemplo, nesse caso aqui, que é um modelo mais atual, né, nós consideramos tanto aqueles orbitais de ligação, né, entre o oxigênio e o hidrogênio, quanto uma região, né, que é ocupada por aquilo que a gente chama, no caso, de elétrons, né, ou de par de elétrons não ligantes. Então, a gente vai ver que o oxigênio, ele tem esse par de elétrons que não faz ligações a princípio, né, só se for um caso de emergência, a gente vai aprender sobre isso, mas mesmo assim, esses elétrons aqui não ligantes, eles ocupam um lugar no espaço, né? Então, quando a gente representa a molécula lá, é porque a gente não está considerando esses elétrons aqui não ligantes. Por isso que ela fica nesse formato aqui. Mas por que ela tem esse formato? Porque mesmo que a gente não enxergue, esses caras aqui, eles existem, né? Então, é toda esse espaço aqui, né, que é ocupado pelos elétrons, que vai dar esse formato da minha molécula, tá? Então, vejam que eu preciso partir já para um modelo mais complexo. Então, essa aula de introdução era mais ou menos para vocês entenderem isso. O que eu chamo de modelo, né? Por que eu vou mostrar para vocês toda essa evolução dos modelos atômicos, né? Por que eu já não ensino direto o mais atual? Porque, na verdade, a gente precisa de alguns conceitos, né, que foram sendo desenvolvidos ao longo da história, tá? E agora, então, nos vemos na aula 2, onde a gente vai ver a primeira aula, que é sobre a hipótese atômica, né? Ou seja, quando os filósofos lá tiveram as suas primeiras ideias referentes à existência desse átomo, tá ok? Vejo vocês lá, então.